como é que é? Vocês não estão entendendo nada. Vamos começar de novo então do zero. Nós estamos aqui com o Diego e com o Glauber. Bom dia para vocês dois. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós estamos hoje numa matéria especialíssima que é com relação ao deficiente auditivo pilotando uma motocicleta. Você não sabia que isso era possível? Então vamos entrevistar o nosso amigo Diego e vamos saber como ele trabalha, como ele roda com motocicletas aqui em São Paulo, uma das maiores cidades do mundo. Deixa eu fazer a primeira... Pode ir. Tá, eu vou fazer a ele aqui. A dificuldade é grande, tá? Pergunta ao Diego quanto tempo ele pilota, se ele pilota só motocicleta. No passado, a primeira vez que eu comecei foi assim com 20 anos de idade. Eu estava junto com um ouvinte e aí ele me dava as coordenadas, me ensinava e ele mostrava os pontos que eu estava errando. Olha, foi várias vezes que eu deixava a moto morrer. Aí eu consegui. Bom, então como nós vimos, ele pilota já quase... Ele começou em 20 anos de idade. Qual que é a sua idade? 32. 12 então tem 12 anos. Diego pilota há cerca de 12 anos e uma pergunta que eu quero fazer a ele aqui agora. Como é que é uma autoescola? Existe autoescola própria para isso? Então eu fui numa autoescola especial, a primeira vez, mas aí eu pensei, preciso progredir nesse estudo, então eu encontrei sim. E outra pergunta que nós, público aqui, queremos saber. O atendimento dessas pessoas com relação ao candidato. O instrutor consegue ler, falar? Não. Bom, eu estava junto com uma mulher que não sabia Libra, não sabia nada, nem era intérprete, ela é só oralizada, só falava. Mas eu entendo assim um pouco, eu entendo os gestos e a mímica que ela faz. Entende? Essas escolas, pergunta a ele, conseguem instruir o aluno mesmo? Consegue sim. Eu aprendi pouco a pouco, os gestos, então eu aprendi a dirigir com uns poucos sinais. Então, pouco a pouco, ficou mais claro para mim, mas consegue sim. Se o Diego teve esse preparo numa autoescola, a pergunta que nós vamos fazer agora é com relação aos registros ao Detran, o procedimento legal para que essa habilitação seja concluída. E aí, Diego, para você fazer o exame, como é que você se inscreve em Detran, como são os exames? Legal, bom, sobre o aluno que vai fazer a prova lá, sobre interpretação, no caso chamar uma pessoa que vai interpretar na prova, era possível, então por isso que eu consegui. Na questão dos documentos também teve um intérprete, então tudo a questão do RG, o preparo da carteira, a foto, os estudos, os treinamentos, a prova. Então tem um intérprete que pôde me auxiliar, Então, assim, de muitas tentativas eu consegui ter esse intérprete que pôde me ajudar, me auxiliar. E no exame real, aquele exame que você faz técnico, bonitinho, quem que vai te orientar, quem que vai examinar? Quem que é esse profissional? Então, no exame técnico, por exemplo, eu tenho um papel, E aí eu encontro as palavras que tem no computador, do estudo, Então ele analisa juntamente com os sinais e vai traduzindo. Tem a possibilidade desse profissional analisar essa prova. Sim. E mas a prática, no teste prático. Legal.
Bom, no teste prático, né? Então tem uma pessoa que vai me auxiliar que é um ouvinte. Então ele se apresenta, fala que ele é ouvinte, né? E aí eu já entendo que eu tenho que usar um pouco sinais básicos, né? Então ele vai fazendo as anotações, né? Então eu sento lá no carro ou na moto, né? E aí toda vez ele vai parando e pergunta: você entendeu, tal? Você quer que eu fale um pouco mais devagar para que você possa entender? Então flui, né? Então às vezes ele para, faz uma anotação, a gente anda mais um pouquinho, para. Então há uma comunicação aí, é fácil. Legal, legal. Bom, outra coisa que eu vou perguntar ao Diego é: Diego, a parte médica, exame médico, ele influi mais do que o exame técnico justamente pela deficiência? Bom, então, legal, vamos lá. Então o aluno vai junto, o intérprete vai junto com o aluno no exame médico, aí faz uma somatória, né, dos pontos, aí vê como que foi a comunicação, tem essa anotação, tem todos o peso, né, da análise médica. Então a comunicação ela não é tão pesada não, ela é bem leve, flui bem. E o que o médico vai interessar para o médico para esse exame? O médico ele vai perguntar o que é mais importante na questão da saúde, né? Precisa avaliar se você tem alguma doença, se você está nos padrões corretos. E aí, se está tudo ok, ele passa no teste. Além desse exame médico, o psicológico é usado, o psicotécnico, né? É usado também? Sim, também. Também faz também. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: a habilitação, a carteira dele, ela é igual ou ela tem alguma tarja especial, alguma... Então a carteira, né? É especial? Sim, ela tem. Que ela tem um símbolo que é um X, que tem essa marcação para deficientes e tem que é diferenciado dos ouvintes. Tá. No caso dele. Aí. Agora ele falou em guardas, em trânsito, em segurança. Como é que é a abordagem dele em relação aos demais? Ah, legal. Por exemplo, tem um policial, né? Eu tô lá na moto, aí vejo uma polícia rodoviária, vem e me para. Aí eu encosto, ele começa a falar e eu aponto para minha orelha dizendo, eu sinalizo que eu sou surdo. E aí, cuidadosamente, eu abro minhas coisas, mostro o documento, minha carteira de motorista, ele faz anotações, aí ele pergunta pro policial, tá tudo bem? Faz o sinal de positivo para ele, o policial vai entender e aí tá tudo certo. Há uma comunicação, sim, flui muito bem. Tá. Mas e o preconceito com relação a ele? Existe até por parte dos policiais? Não, eu nunca encontrei preconceito. Se eu encontro policial, ele fala, legal, tudo bem. Às vezes alguns policiais têm a mentalidade boa, têm a mentalidade ruim, depende de cada índole de cada pessoa, mas com ele nunca teve problema com preconceitos. Outra pergunta que não nos quer calar e que com certeza seria a pergunta que todos nós faríamos. No trânsito em geral, com relação às pessoas, aqueles famosos bate-boca, como é que acontece? Né? Pois é, né? Eu tô andando assim, aí eu vejo que tem algum problema ali, uma briga ali, uma situação meio embaraçosa, eu desvio, eu saio longe. Mas eu já presenciei muitos de briga mesmo, de agressão física. Eu faço a minha parte, eu desvio e vou embora. Alguma coisa a gente percebe que nós temos. Quisera todos nós nessa hora fazermos o mesmo, né? E agora, ele pilotando, quando a situação vem ao lado dele, como é que ele reage, como é que ele vai fazer com relação às pessoas? Essa situação com ele, né? É difícil, assim, nunca aconteceu comigo nesses 3 anos, viu?
Nunca aconteceu. Eu já presenciei de outras pessoas. Algum outro veio até a mim, né? Quis armar uma briguinha e tal, mas eu tô na minha. Eu pego, saio, ignoro e vou embora. Glauber, agora uma pergunta que eu não quero calar também aqui ao Diego. Existe nessa situação toda algo que o constrange pelo fato de ter essa deficiência? Eu nasci, né, deficiente e tudo, mas eu nunca fiquei constrangido por ser assim, sabe? Nunca foi um problema pra mim, um peso pra mim, né? Eu me considero como os ouvintes também, com a mesma capacidade. Muito bem. Amigos do Portal de Moto, encerramos aqui mais uma matéria, ou na verdade, amigos do Portal de Moto, encerramos aqui a nossa primeira matéria de 2017, trazendo o nosso amigo Diego e o Glauber aqui, que nos trouxe a palavra do Diego, né, transformada para nós. Pergunta a ele se ele quer fazer alguma colocação, se ele quer dar alguma mensagem. Então, bom dia pessoal, tudo bem? Esse aqui é meu sinal, o meu nome é Diego. Então vamos lá, eu vou começar a falar sobre que eu comecei a pilotar moto há 3 anos atrás, então eu quero ver as minhas experiências sobre tá calmo, sabe, em relação aos ouvintes, né, eu como sendo surdo também. Então eu fui à luta, tive contatos com ouvintes também, tá? E eu fui sozinho, por mim mesmo, eu comecei a ir nos lugares, pegar contrato, aprender. Depois de 1 ano, 2 anos eu comecei a treinar, e aí meu irmão me avisou, né, com a questão da moto e me ensinou a comandar a moto nos lugares, nas ruas, a não se atrapalhar, né? Eu tive um pouco de medo, não sabia muito bem como pilotar, mas o meu irmão, como teve experiência, ele me ajudou. E aí ele me ensinou, né, como entrar entre os carros, passar entre os carros, aí fiquei super feliz, até hoje sou grato a Deus, mas eu venci o medo, tive fé. Aprendi a prestar atenção e também mostrar que os surdos têm boa visão, que pode usar isso como uma boa qualidade. Quando estiver dirigindo, ter essa visão periférica de olhar aos lados também. Então é uma qualidade que ele tem. Então todo mundo pode ter esse costume. Eu tive esse costume há 3 anos, né? Eu viajei com moto, passei entre caminhões, na rodovia, né, com muito cuidado, né, evitar bater, né? Algumas pessoas até falam, mas você é louco, meu, você passar no meio assim? Não, mas não tem nada de loucura não, eu arrisquei tudo com muita fé, tô bem, tô aqui, então eu tenho muito amor a isso, amor também em dirigir, né, dirigir carro, então é isso. E agora, gente, com o pouquinho que eu tentei aprender aqui, eu acho que já posso fazer um convite aqui para o meu amigo. E aí, vamos?